Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 23 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje continuar a nossa meditação no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Jesus chamou os 12 apóstolos e os constituiu para que fossem discípulos missionários. Não existe trecho mais claro para explicar a unidade que existe entre ser discípulos de Jesus e seus missionários. O trecho de hoje fala claro. Os constituiu, os fez, os criou para que ficassem com ele, fossem a sua comunidade, e para enviá-los, fossem seus missionários para continuar a obra de evangelização do mundo, por ele iniciada. Entre ficar com Jesus e ser enviados, existe uma unidade profundíssima e inquebrantável. Quanto mais íntimo de Jesus, mais missionário você se torna. Quanto mais missionário você é, mais precisa de intimidade com Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus constituiu então 12 para ficar com ele e para enviá-los a anunciar a boa nova com o poder de expulsar os demônios. Até o próprio Filho de Deus encarnado tem clara consciência de que, sozinho, não vai chegar muito longe e sente a necessidade de ter colaboradores porque a messe é grande e os operários são poucos. Jesus reza a noite inteira ao dono da messe, ao Pai amado, e obtém as 12 colunas da sua igreja. 12 fortes galhos que saem da videira que ele, bem enxertados no tronco, são estes galhos que levarão a seiva divina até os confins da terra. Esse trecho dá a fotografia do verdadeiro discípulo instituído por Jesus para estar com ele e para anunciar a boa nova. Somente quem aprende a estar com Jesus conseguirá evangelizar. Uma pessoa chamada nasce contemporaneamente discípula e missionária, porque o estar com Jesus e o evangelizar são duas faces da mesma medalha. O verdadeiro discípulo nasce missionário. O verdadeiro nome do discípulo é discípulo missionário, como tanto fala o documento de Aparecida e como repete o nosso Papa Francisco. Como não existe alma sem corpo, assim não existe discípulo que não seja evangelizador, nem evangelizador que não seja discípulo. Estar significa ficar com Jesus, permanecer com Jesus nos momentos de oração e adoração que devem ser frequentes durante o dia. Estar com Jesus significa ter sempre o pensamento voltado em Jesus, mesmo trabalhando e fazendo outras coisas. Estar com Jesus significa sonhar com Jesus, construir a nossa vida, nossos planos com Jesus.
Não viver fissurado pensando em quando virarei rico, mas sonhando com a multiplicação do reino de Deus, com a multiplicação do seu rebanho, com a evangelização. Estar com Jesus significa viver com Jesus no coração sempre. Nunca fazer nada sem Jesus. Precisa ter uma consciência clara de que nós somos o corpo de Cristo. Somos os pés de Cristo que anda. Se ficarmos parados, Jesus ficará parado. Quem não sai para evangelizar, acorrenta Jesus aos grilhões de sua preguiça. Hoje nós somos as mãos de Jesus que abençoa. Sim, irmãos, porque não existe Jesus sem igreja, assim como não existe cabeça sem corpo. Jesus é a cabeça da igreja, mas ele aceitou depender da igreja. Esse é o grande mistério de que São Paulo fala: Cristo em nós, nós em Cristo, um só corpo. Nesse tempo de sociedade líquida, sociedade do cansaço, da depressão, o nosso tempo com Jesus precisa ser dobrado. Quem não se forma na escola de Jesus, aos pés de Jesus, nunca conseguirá nada na vida. Como a mão constrói e com a outra destrói. Como a mão edifica e com a outra derruba. Pelo seu jeito rude, por exemplo. Destrói com o seu mau exemplo, dando larga às suas fraquezas. Enviados a evangelizar. Não precisa de muitas explicações. Todos entendem que esse é o corpo, é a visibilização da alma. Assim como a alma é o meu eu para dentro, o corpo é o meu eu para fora. A evangelização é a manifestação da alma do discípulo, é a outra face da medalha do estar com Jesus. Quem não evangeliza tem a morte dentro, porque é impossível que o estar com Jesus não exploda para fora. Se o coração vive abrasado, então está cheio de entusiasmo e espontaneamente sente o desejo de se lançar, de envolver outros nessa divina aventura. Da mesma forma que o leite em cima do fogo só pode ferver e se derramar para fora, assim uma alma que tenha dentro leite bom e não água suja, só pode se derramar para fora. Se o fogo do Espírito a esquenta, então só consegue se derramar ao seu redor, isto é, evangelizar. Papa Francisco, com sensibilidade tipicamente latino-americana, citando o famoso 5º Congresso Latino-Americano de Aparecida, assim disse: em virtude do batismo recebido, cada membro do povo de Deus tornou-se discípulo missionário. Cada batizado, qualquer que seja a sua função na igreja e o grau de instrução da sua fé, é um sujeito ativo de evangelização. E seria inadequado pensar em um esquema de evangelização realizado por agentes qualificados, no qual o resto do povo fiel fosse somente receptor de suas ações. A nova evangelização deve implicar em um novo protagonismo de cada um dos batizados. Esta convicção se transforma em um apelo dirigido a cada cristão, para que ninguém renuncie ao seu compromisso de evangelização. Do momento que se estiver realmente experimentando o amor de Deus que o salva, não precisa de muito tempo de preparação para ir anunciá-lo. Não pode esperar que lhe sejam dadas muitas lições ou longas instruções. Cada cristão é missionário na medida em que ele se encontrou com o amor de Deus em Cristo Jesus. Não digamos mais que somos discípulos e missionários, mas sempre que somos discípulos missionários, tudo junto. Se não estivermos convencidos, olhemos para os primeiros discípulos, que imediatamente após ter conhecido o olhar de Jesus, foram proclamar, cheios de alegria: achamos o Messias, encontramos o Messias.
a samaritana, logo que terminou o seu diálogo com Jesus, se tornou missionária, e muitos samaritanos creram em Jesus devido às palavras da mulher. Também São Paulo, a partir do seu encontro com Jesus Cristo, imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E nós, o que estamos esperando? Diante do trecho de hoje, eu posso me perguntar: quais são os meus momentos íntimos com Jesus durante o dia? Eu volto o meu pensamento para Ele quando vejo uma igreja? Eu sinto o desejo de visitar uma igreja, fosse até por alguns minutinhos, quando passo na frente dela? Eu tenho um tempo de adoração durante o dia? No caso eu não consiga ter a Eucaristia perto de mim, eu sei me concentrar e adorar Jesus diante de uma cruz, diante da sua palavra. Vamos refletir um pouco sobre a nossa vida de intimidade com Jesus. Como vai a minha evangelização? Eu tenho espírito de evangelizar? Qual foi a última pessoa que evangelizei? Quando foi a última vez que consegui tirar um irmão da rua? Os grupos de evangelização se perguntem: como vão os nossos convites? Conseguimos ser fiéis ao objetivo de 120 convites confirmados por encontro? Eu estou interessado em convidar meus irmãos para uma vida nova? Com estas reflexões no coração, vamos ouvir de novo a palavra de hoje. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Vamos parar um momento para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem.
chegou o momento de escolher o nosso propósito, que nos ajude a estar com Jesus, a evangelizar, anunciando Jesus com a nossa vida, a nossa palavra. Vamos parar mais um momento para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Chamou os seus apóstolos para estar com eles. Paz e alegria a todos. E para anunciar a boa nova. Paz e alegria a todos. Unidos como igreja, estamos aqui para te ouvir. Todos buscam uma voz, voz que não se vai com o tempo e permanece em nós. Mestre, diga o que queres e faremos nós teu querer. Sim, usa nossas mãos, usa nossos dons, somos teus. Ressoa em nossos corações tua palavra que diz: ide ao mundo inteiro, façais discípulos, ide
te ouvirão e seremos nós tua voz, pois tu estás em nós, em nós. E ao final nós queremos ver tua promessa enfim